Olá pessoal, tudo bem? Oi alunos, saudades da Prof. Tati. Eu vim aqui hoje então gravar um videozinho para vocês, brevezinho, rápido para explicar um pouquinho sobre esse vírus que está aí nos causando tantos problemas, né? Tantas angústias, tantas perguntas, ainda sem respostas, né? Mas acho que posso contribuir um pouquinho com vocês, explicando do que é um vírus e como ele se comporta e como a gente pode, de alguma maneira, então, entender o que acontece com o corpo da gente com essa nova doença Covid-19. Bom, para começar, a gente está falando de um vírus, né? Vírus são seres, diferentes seres considerados seres à parte, assim, eles não pertencem a reino algum, não pertencem a reino animal, a reino vegetal, monera, protista, fungo, nada. São seres diferentes. Existem aí cientistas que brigam ainda, né? A ciência ainda não se decidiu ainda muito bem a respeito sobre esses seres invisíveis e tão perigosos, né? Para todos nós. Alguns cientistas dizem que são considerados seres vivos porque eles se reproduzem. Outros cientistas dizem que não são seres vivos porque eles não são formados, constituídos por células, são seres acelulares. Então, fica aí, né, uma briga, mas na verdade isso não importa. O que importa é que ele entra no corpo dos seres vivos e ele causa danos graves. Os vírus, eles são considerados parasitas obrigatórios, intracelulares obrigatórios, ou seja, o que quer dizer isso? Parasita que depende, intracelular que ele fica dentro da célula e é obrigatório. Por que é obrigatório? Ele só vive numa célula viva. Não tem outro jeito. Se ele não achar uma célula viva no ambiente, ele vai morrer. Com mais ou com menos tempo, dependendo do vírus, mas ele vai morrer. Ele precisa de uma célula viva. Para quê? Para se reproduzir, que é o seu único objetivo. O único objetivo do vírus é se reproduzir. Então, quando ele entra dentro de um corpo, que pode ser de um animal, de um vegetal, até de outros micro-organismos, como bactérias e fungos, né? Eles entram dentro de um corpo de um ser que tem célula, porque é de célula que ele precisa para poder se multiplicar. Quando ele entra no nosso corpo, o objetivo dele é esse, ele quer se multiplicar. Esse é o objetivo único, ele nasce com esse único objetivo, ele quer se multiplicar, né? Ele quer fazer mais deles. Quando ele entra no nosso corpo, ele procura diretamente as nossas células. No caso específico do corona, que é um vírus muito parecido, semelhante a uma variação antiga da SARS, que é uma doença que já está mais controlada, né? É uma variação, uma mutação. O coronavírus, ele entra nas nossas células, no nosso corpo, e ele procura células específicas, que são as células cardiovasculares e as células do pulmão. Então, eles literalmente destroem as células do pulmão. Por isso, dessa importância da quarentena, do isolamento social, porque quando o paciente ele fica já em estado grave, ele vai para o hospital e ele precisa de um respirador, porque o pulmão não funciona. Se não tiver um respirador, ele morre. Então, essa é a intenção, né, dos nossos governantes, do achatamento da curva, para que não tenha tanta gente no hospital precisando de respirador. Mas, inevitavelmente, isso vai chegar na grande maioria da população, alguns com mais intensidade, outros com menos, uns sintomáticos, outros assintomáticos, mas vai chegar em todo mundo. E daqui um tempo a gente vai ouvir falar do corona, que vai ficar aí nos livros de história, né? Assim como a febre amarela, assim como a gripe espanhola, assim como a peste negra, né? São doenças que ficaram nos livros de história e esse vai ficar também, né? Então, esse vírus, ele entra no nosso corpo, ele procura as células do nosso pulmão, ele vai lá, ele se acopla, literalmente, ele se junta com as células do nosso pulmão, e lá ele vai introduzir, vai injetar o material genético. Quando ele faz isso, as nossas células, que têm estruturas específicas, reconhecem essa proteína que o vírus coloca lá dentro, que é o material genético dele, e elas recebem um comando do núcleo da nossa célula para replicar essa proteína, como se fosse uma proteína do nosso próprio corpo.
Só que isso é desordenado e ela começa a replicar esse material genético, essa proteína, até o ponto em que a célula se rompe, se enche desse material genético, ela estoura literalmente. E quando ela se rompe, todas essas réplicas, essas cópias de proteínas que foram produzidas vão se espalhar por outras células e cada um vai acoplar em uma nova célula e vai fazer a mesma coisa. Então, em questão de pouco tempo, todas as nossas células já estão comprometidas. Né? Como o vírus, ele é formado, então, de material genético, que são proteínas, que são envolvidas, é como se fosse uma bolsa, ele fica lá dentro, né? O material genético fica dentro de uma bolsinha lipoproteica. Então, lipoproteica, lipo de lipídio, que é gordura, proteica vem de proteína. Então, por que é importante a gente lavar a mão todo o tempo? Né? Quantas vezes a gente achar necessário? Porque quando a gente lava a mão, o sabão destrói essa cápsula de gordura, de lipídio que o vírus tem e mata o vírus. É como se eu fosse lavar um prato engordurado, né? Tá ali todo cheio de gordura, eu coloco sabão, a gordura quebra com aquele sabão e vai embora com a água. É isso que a gente faz com o vírus. Por isso, a importância de lavar sempre as mãos, muito bem lavadas, né? Entre os dedos, embaixo das unhas, né? Não é uma lavadinha de mão qualquer, é uma lavada de mão, né? Bem caprichada. E aí, assim, o vírus morre e vai junto, vai embora com a água, certo? Então, recapitulando, vírus são seres que não possuem células, por isso eles precisam tanto de nós, porque eles precisam da nossa célula para se reproduzir. Esse é o objetivo dele. Ele entra dentro da nossa célula, que reconhece esse vírus, essa proteína como se fosse nossa, e começa a reproduzir desordenadamente. A célula se rompe e assim as lesões acontecem. E aí o nosso pulmão fica comprometido. Tá bom? Então, só para ressaltar, a importância de lavar as mãos é porque quando a gente lava as mãos, a gente literalmente mata o bicho, esse vilão invisível que está aí nos causando tantos problemas, né, psicológicos, problemas no trabalho, econômico, né? A gente está vivendo aí um momento que vai ficar marcado para as nossas vidas. Então, eu espero que eu tenha, com esse vídeo simples e curtinho, explicado para vocês o que é um vírus, como ele se comporta e a importância da gente lavar as mãos. Tá bom? Tudo de bom. Que Deus esteja com vocês. Fiquem em casa, se cuidem. Um beijão. E tô morrendo de saudade. Tomara que a gente se veja bem logo. Tá bom?